Fala galera, bem-vindo a mais uma videoaula aqui no meu canal. Hoje vamos dar continuidade aí às aulas sobre o assunto da regra de 3, ok? Então, como eu falei na aula anterior, a gente precisa saber alguns conceitos antes de realmente entrar lá no conteúdo mesmo, como se resolve a regra de 3. No vídeo anterior, fizemos a introdução, a gente viu o que era grandeza, o que era razão, o que era proporção. Ok? Na aula de hoje vamos falar sobre as grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Ok? Então vamos iniciar pelas grandezas diretamente proporcional. Então, para trabalhar com a regra de 3, uma das coisinhas que eu tenho que fazer é fazer essa análise, se a grandeza é direta ou inversa, certo? Então, primeiro, como que eu analiso se as grandezas são diretamente proporcionais? Eu vou analisar as duas verificando o quê? Se uma aumentar, a outra aumenta junto. Ou se uma diminuir e a outra diminui junto. Se isso acontece, eu concluo que elas são diretamente proporcionais. Vamos aqui no primeiro exemplo. O valor a pagar pelo litro de gasolina, certo? Considerando o valor de R$4 por litro. Já montei a tabelinha aqui, separei as duas grandezas, né? Quantidade de litros e o valor a pagar. Perceba o seguinte, se eu colocar 1 litro, eu vou estar pagando quanto? Pelo enunciado, R$4. Certo? Agora perceba, se eu aumentar a quantidade de litro, automaticamente essa grandeza também muda. Né? Então se eu aumentar aqui para 2, se eu colocar 2 litros, o que acontece com o valor? Eu vou estar pagando R$8. Tá vendo? Aumentou. Se eu colocar uma quantidade maior, 3, o meu valor vai para 12. O que eu quero que vocês percebam aqui, ó. Quanto mais litro eu colocar, maior será o valor a ser pago. Ou seja, o que eu concluo aqui, ó. Então, se a quantidade de litro aumentar, tá? Então, se essa quantidade de litro aqui aumentar, o valor que eu vou pagar, o que vai acontecer com ele? Ele vai aumentar. Então entrou aqui, ó, quando uma aumenta, a outra aumenta junto. Então aqui eu tenho grandezas diretamente proporcionais. Porque o que acontece com essa grandeza, automaticamente acontece com essa. As duas aumentam, ok? Vamos mais um exemplo aqui, ó. O exemplo 2. Parte da receita de um bolo. Então eu peguei essa parte de uma receita de um bolo para 4 pessoas. Lá na receita fala que para fazer para 4 pessoas eu preciso desses ingredientes. 3 xícaras de farinha de trigo, 2 xícaras de açúcar e 4 ovos. Imagine que eu preciso fazer essa receita para 8 pessoas, tá vendo? As grandezas envolvidas é o que aqui, ó? Quantidade de pessoas e os ingredientes que serão utilizados. Então eu tinha 4 pessoas, eu vou ter que passar para 8 pessoas, dobrou a quantidade de pessoas. O que vai acontecer com os ingredientes? Eu vou ter que dobrar a quantidade para poder fazer esse bolo maior que dê para as 8 pessoas. Então se para 4 eu usava 3, para 8 pessoas, eu vou precisar de 6 xícaras de farinha de trigo. Se eu usava 2 de açúcar, eu vou precisar de 4 de açúcar. Se eu usava 4 ovos, eu vou precisar de 8. Mas qual que é a análise aqui, ó? Se a quantidade de pessoas, né, aumentar, ó, de 4 passou para 8, então se essa quantidade aumentar, o que vai acontecer com a quantidade de ingredientes? Ele também vai aumentar. Então novamente eu tenho o que aqui? Grandezas diretamente proporcionais, ok? Imagina aqui, ó, a situação mesma do bolo. Eu tenho a original que é para 4 pessoas, mas lá em casa só somos em 2, vou fazer só para 2 pessoas. Então vou fazer um bolinho menor. Então para diminuir na mesma proporção, eu vou olhar, ó, tinha 4 pessoas, vou fazer para 2. Diminuiu pela metade. Então o que acontece? Eu precisava de 3 xícaras aqui, aqui eu vou precisar só de 1,5. Tá? Se eu precisava de 2 xícaras de açúcar, eu vou precisar só de 1. Se eu precisava de 4 ovos, eu vou precisar só de 2. Mas qual que é a análise aqui, ó? Se a quantidade de pessoas, nesse caso aqui, diminuir, né, de 4 pessoas eu passar para 2 pessoas, o que vai acontecer com os ingredientes? Eles vão diminuir também. Tá? Então, se isso acontece, eu também tenho grandezas diretamente proporcional, porque o que acontece com uma grandeza acontece com a outra, ok?
Então isso é grandezas diretamente proporcionais, ok? Agora vamos falar das grandezas inversamente proporcionais. Quando que vai ser esse caso? Quando uma grandeza aumentar e a outra diminui. Ou quando uma diminui e a outra aumenta. Ou seja, acontece o inverso. Então, se eu analisar essa condição de inverso, eu estou nas grandezas inversamente proporcionais. Olha esse exemplo. Um professor comprou 24 bombons para presentear os alunos que tiraram nota 10 na prova. Então aqui, ó, nessa situação tem duas grandezas. A quantidade de alunos que tirou nota 10 e a quantidade de bombons que cada aluno vai receber. Então imagine, se um aluno só tirar 10, ele vai ficar com os 24 bombons que o professor comprou. Agora, se dois alunos tirar 10, ele já vai ter que dividir essa quantidade de bombons. Ou seja, se dois alunos tirar, vai ser 12 bombons para cada um. Se 4 alunos tirar 10, aí já vai ser 6 bombons para cada um. Se 12 alunos tirar 10, vai ser 2 bombons para cada um, né? O que é para perceber aqui, ó? Olha essa grandeza, quantidade de aluno, certo? Então, quantidade de aluno, ela está aumentando, né? E a quantidade de bombons. Então, perceba o quê? Então, quanto mais aluno tirar nota 10, menos bombom cada um vai receber. Então, ela vai diminuir. Então, quanto mais aluno tirando 10, quantidade de bombom que cada um recebe é menor. Então, um aumenta, o outro diminui, né? Quando um aumenta, o outro diminui, eu tenho grandeza inversamente proporcional. Então, é isso que tem que acontecer, ó. Cada um tem que acontecer uma coisa. Uma aumentar, uma diminuir, ou uma diminuir, a outra aumentar. Não importa a ordem, ok? Mas um exemplinho prático aqui, ó. O tempo gasto em uma viagem da cidade A até a cidade B. Se eu pegar meu carro lá e for a 120 km por hora na minha velocidade, eu vou gastar 1 hora para chegar nessa cidade. Se eu diminuir a minha velocidade para 60, eu vou um pouquinho mais devagar, o que vai acontecer com o tempo? Eu vou gastar 2 horas. Então olha aqui, ó, primeira grandeza, velocidade. Então a velocidade estava alta. Se eu diminuir a minha velocidade, o que vai acontecer com o tempo da viagem? Vai aumentar. Né? Tá? Quanto mais rápido eu vou, menos tempo. E quanto mais devagar eu vou, maior é o tempo. Ó. Então sempre vai acontecer o inverso. Então quanto menor for a velocidade, ou quanto mais eu diminuir a minha velocidade, mais vai aumentar o tempo dessa viagem. Ok? Espero que tenham gostado aí dessa aula de grandeza diretamente e inversamente proporcional. É muito importante essa regrinha para poder trabalhar lá com a regra de 3, então no próximo vídeo já vamos estar falando sobre a regra de 3 simples, ok? Porque é dividida entre regra de 3 simples e regra de 3 composta. Cada uma tem as suas particularidades, tem algumas coisas semelhantes, mas tem alguns detalhes cada uma. E para poder trabalhar bem com a regrinha de 3, precisa saber bem essas duas primeiras aulas que fizemos. Então se você ainda não viu o primeiro vídeo lá, volta, veja ele também e veja a próxima aula, que será como resolver regra de 3 simples, certo? Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, deixe seu like, ok? Deixe seus comentários aí, críticas, sugestões, vou estar lendo e respondendo para vocês aí com o maior prazer. Galera, bons estudos, um abraço, até a próxima.